Enfim, agora é oficial. Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações e queria pedir aquele compartilhamento. Eu queria agradecer muito as pessoas que se inscreveram nos canais e lembrar você que assiste sem se inscrever. Isso é coisa maldosa. É importante você se inscrever no canal para a gente crescer o alcance da mensagem. E ainda que você não entenda ainda que o nosso lado correto é esse lado a favor de um Brasil soberano, um Brasil desenvolvido, e não do lado daqueles que estão lá pagando pau para gringo, é importante que você entenda que nós precisamos crescer o debate. Pessoal, vi várias mensagens aqui enquanto eu estava colocando as coisas no lugar, e eu ainda estou muito gripado quando chega nesse horário, assim, né, porque passou o dia inteiro naquela luta. Quando chega nesse horário, realmente a gripe pega mais. Deixa eu começar aqui agradecendo o primeiro superchat da noite. Paula Cristina: oi, Léo, você poderia falar sobre a medida de praticamente zerar a taxa de importação de medicamentos para câncer e AIDS? Foi bondade do governo ou o quê? Paula Cristina, eu ainda não vi qual que é o teor dessa medida e eu não sei qual que é também a taxa de importação desses medicamentos. Sabe por quê, Paula Cristina? Quando a gente fala sobre taxa de importação de medicamentos como câncer e AIDS, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é o cliente dos medicamentos para câncer e AIDS. Nós não estamos falando da taxa de importação de perfumes, nós não estamos falando da taxa de importação de medicamentos para gripe. Nós estamos falando de um medicamento que quase a exclusividade do consumo é do governo. O que eu vejo quando o governo faz uma brincadeira dessa, Paula Cristina, não é bondade. Como o governo, ele é o mesmo governo que cobra os impostos e o mesmo governo que recebe os impostos, obviamente, se tem alguma taxa de importação nesses medicamentos, essa taxa de importação já é do governo, né? Se tem uma taxa de importação, ela já é do governo. Eu não consigo ver o governo ajudando nessa forma, não. Talvez uma manobra contábil para ajudar laboratórios, porque veja bem, Paula Cristina, os medicamentos eles têm um certo valor relacionado ao mercado. No momento que o governo tira a taxa de importação, as pessoas batem palma e falam que fantástico. Não, mas espera aí. A taxa de importação era um valor que era colocado pelo próprio governo. Ele não está tirando nada, ele está tirando um valor que voltaria para ele de qualquer forma e ele é o cliente. Então ele está tirando um imposto dele mesmo. Mas, em contrapartida, ele dá oportunidade para que o remédio abaixe o preço e ele possa deixar o próprio fabricante aumentar o preço. Então eu vejo isso aí como sendo uma estratégia para dar dinheiro para os fabricantes da indústria farmacêutica, né? Eu vejo dessa forma, porque eu não consigo encontrar nenhuma intenção desse governo em beneficiar o povo. É igual, volto a dizer, olha, se fosse zerar a taxa os impostos de medicamentos para diabetes, são medicamentos que as pessoas não compram simplesmente por prazer, as pessoas compram, obviamente, porque precisam. Agora, não estou falando que as pessoas compram medicamentos para câncer e para AIDS por prazer. O que eu estou querendo dizer é que a maioria das vezes o cliente é o próprio governo, né? Então, eu não sei. Eu acho que é uma estratégia do tipo a estratégia do free shop. O eleitor do Bolsonaro. E o Pedro Luiz Neto fala, essa cara nunca vê nada de bom no governo. Ele é louco. Olha, Pedro Luiz Neto, você nunca consegue ver uma coisa boa de alguém que não tem caráter. Eu vou dar um exemplo para vocês porque que eu sempre procuro nos governos aquela intenção de beneficiar os ricos escondida num projeto que faz de conta que vai beneficiar os pobres. Imagina você, Pedro Luiz Neto, aquele colega seu que é picareta. Eu tenho, obviamente, os conhecidos que são picaretas. Imagina aquele camarada que toda hora que aquele cara chega perto de você para propor uma coisa, você não presta atenção naquilo que ele está dizendo, porque você sabe que ele é um picareta. No momento que ele chega para te propor algo, você fica tentando entender o que tipo de tombo que ele quer te dar.
qual tipo de picaretagem ele quer fazer, entendeu? Eu chamo atenção para isso porque nesse momento é importante a gente levar isso em conta. Peraí, o que o Bolsonaro quer fazer? Qual picaretagem do Bolsonaro nesse momento? Isso é importante. Ele está querendo reduzir os impostos para medicamentos, câncer e AIDS. Então, a primeira coisa que eu faço, a minha cabeça já vai diretamente na avaliação de quem são os consumidores desses medicamentos. É o próprio governo. O próprio governo é consumidor desses medicamentos. São as políticas do governo. E eu falei com vocês que eu ia fazer uma comparação através do esquema que acontece no Free Shop. Free Shop é uma parte dentro dos aeroportos que é considerada uma parte internacional. E porque ela é considerada uma parte internacional, ela não cobra os impostos do território nacional. Então as pessoas chegam no Free Shop achando que estão comprando as coisas pelo melhor preço do mundo, porque não tem impostos. Mas existe uma diferença muito grande entre comprar num Free Shop e comprar nos Estados Unidos, onde a gente precisa concordar que os impostos são mais baixos. E qual que é a diferença? A diferença é que o Free Shop está dentro do Brasil. Então o Free Shop sabe que ele está concorrendo com empresas brasileiras. Por mais que o Free Shop possa vender um produto por R$50, se no mercado custa 100, ele vende por 99. Mas espera aí, não era para vender mais barato? Afinal de contas, não paga impostos? Era, mas ele ajusta isso. Da mesma forma, os medicamentos, no momento que o governo tira os impostos, igual o Sérgio Moro está propondo tirar os impostos do cigarro, a gente tem uma readequação de preços através do mercado. Porque existe uma demanda pelo produto e essa demanda ela é ditada pelo preço. Então, o que eu penso e o Pedro Luiz Neto fala, não coloque Free Shop no meio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu te falo mais, outra coisa é outra coisa e uma coisa é uma coisa. E eu coloco sim no meio, porque é através de comparação dos comportamentos das pessoas que a gente consegue entender o resultado econômico dessas medidas. Você pega e coloca um produto dentro do território nacional sem pagar os impostos ao governo. Automaticamente esse produto cai o preço. Mas a demanda por esse produto, Pedro Luiz Neto, é uma coisa que a gente chama de demanda inelástica. Inelástica porque, olha, o governo não vai deixar de comprar medicamentos para AIDS, ou o governo não vai comprar mais medicamentos para AIDS por causa de uma pequena diferença no preço. O que significa, Pedro Luiz Neto, que se o medicamento é vendido hoje por R$100 e o governo Bolsonaro tira os impostos e o medicamento cai para 80, o laboratório vai compensar isso através de lucro. Ou seja, você tira a tributação que retorna para o governo. Então, antes o governo pagava na prática 80, porque 20 voltava para o governo através de impostos. Agora o governo deixa de pagar 80 e passa a pagar 100, porque agora não tem os impostos, mas porque a demanda é inelástica, o produto continua custando o mesmo preço. E por que eu trago o exemplo do Free Shop? A demanda por um produto como um iPhone, ela não é influenciada pela quantidade de vendas do Free Shop. Ou seja, o Free Shop, mesmo que ele tenha a tributação zero lá dentro da área do Free Shop, ele não consegue influenciar o preço do produto no mercado brasileiro, o que significa que eles têm o poder, sim, de colocar o produto praticamente pelo mesmo preço do produto cheio de impostos. É exatamente isso que acontece. E aí vem o rapaz, vem o mesmo Pedro Luiz com nível de inteligência e fala, quando você precisar de remédios, dispense então a ajuda do governo, assim a fila fica menor. Não é essa uma resposta inteligente. Você sabe que não é, Pedro Luiz. Você está entrando em desespero. Provavelmente você, doutorado em economia pela Escola Austríaca de Economia, não tinha considerado elementos da economia que não são ensinados dentro dos vídeos da Escola Austríaca, como, por exemplo, a elasticidade da demanda. Você consegue fazer uma análise completamente diferente. Aí você pergunta, na Colômbia nenhum remédio é tributado. Você é contra isso? Não, eu não sou contra, em absoluto. Só que eu não me iludo quando o Bolsonaro faz medidas dessas dentro do Brasil. Eu sei que dentro do Brasil, qualquer medida vai ser sempre a favor dos banqueiros e dos produtores e nunca a favor do povo brasileiro. A diferença básica é essa. Olha,
Pedro Luiz Neto, quando você sabe que determinada pessoa é um pilantra, quando você sabe que determinada pessoa está ali para te dar o tombo, sempre que aquela pessoa chega, você procura onde que essa pessoa está me enganando e qual que é a verdadeira intenção. Isso é a minha reação com o governo Bolsonaro. Onde que o governo Bolsonaro está me enganando com essa proposta de reduzir o preço dos... Desculpem. Reduzir o preço, reduzir a tributação dos remédios. Ele tem que estar favorecendo, obviamente, a indústria farmacêutica. Porque ele jamais faria uma coisa para ajudar os mais pobres. Claro que não. Da mesma forma, quando o governo... Qualquer medida do governo Bolsonaro, pessoal, olha, isso é óbvio. Deixa eu colocar aqui um Bolsonaro em recessão aqui, enquanto eu falo com vocês isso. Olha, uma coisa que é clara, é uma coisa óbvia e que basta vocês... basta ter um pouquinho de paciência que vocês vão perceber que qualquer medida do governo Bolsonaro, que é, de fato, uma medida do Paulo Guedes, ou seja, é uma medida do governo Paulo Guedes, qualquer medida do governo Paulo Guedes é uma medida para favorecer banqueiros. Não há a menor possibilidade da gente encontrar dentro do governo Bolsonaro qualquer coisa que favoreça o povo brasileiro. Então, o que a gente precisa fazer? É o seguinte, no momento que o Bolsonaro faz qualquer coisa, no momento que o Bolsonaro toma qualquer tipo de atitude, a gente começa a fazer aquela análise. Peraí, por que o Bolsonaro fez isso? Se o Bolsonaro é sempre contra o trabalhador e sempre a favor dos banqueiros, por que ele está fazendo uma coisa dessa? Por que ele está tomando esse tipo de atitude? Então é essa leitura que eu faço, e aí eu chamo a atenção de vocês de coisas assim, coisas singelas que o Bolsonaro faz, que quando você vai fazer uma análise mais profunda, você consegue perceber a intenção por detrás daquilo. Olha, o Bolsonaro fez uma proposta estranha do tipo, vamos acabar com o horário de verão. Então pensa, olha, qual que seria a intenção do Bolsonaro acabar com o horário de verão? Premissa número 1. Todo o movimento do governo Bolsonaro é contra o trabalhador. Premissa número 2. Todo o movimento do governo do Bolsonaro é a favor de grandes investidores, do sistema financeiro e de banqueiros. O que é o resultado de acabar com o horário de verão? O resultado de acabar com o horário de verão é, na prática, modificar o sistema de consumo de energia elétrica. O horário de verão modifica muito o pico da energia elétrica. Quem ganha com isso? Os produtores de energia elétrica. E aí eu falei isso, olha, o Bolsonaro está modificando o horário de verão para beneficiar produtores de energia elétrica. E o que acontece agora? Por causa desse escândalo de Itaipu, a gente descobre que tanto o Bolsonaro quanto um general do governo Bolsonaro estão envolvidos numa empresa que trabalha no mercado de energia elétrica. Então, quer entender o que o governo Bolsonaro está fazendo? Avalie todas as medidas do governo Bolsonaro a partir da perspectiva de que é contra o povo e a favor de grandes empresas e de banqueiros. Deixa eu trazendo aqui no Brasil 247 aqui as últimas notícias. Me parece que... essa do Dallagnol que eu vou falar com vocês aqui, que uma pessoa fez questão de trazer no chat, eu agradeço muito. Ciro define Bolsonaro como energúmeno por agredir a Argentina e cobra providência de generais. Generais de todas as nações, fardas bonitas e condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Deixa... vindo de todas as partes, indo para lugar algum, assim caminha a raça humana se devorando um a um. Gritei para o horizonte. Nossa, eu gosto muito do rock nacional e penso como o rock nacional fala exatamente o momento político que estamos vivendo, né? Advogados deixam defesa de Deltan após caso de mensagens da Lava Jato. Deixa eu trazer os superchats que chegaram aqui primeiro. Glaucia Leal, Léo, adoro quando você com toda a classe deixa os tolinhos, ingênuos ou mal intencionados, sem graça e sem argumentos. Eles
perdem o rumo. Obrigado, Glaucia Leal, pela mensagem, pelo carinho e pela ajuda, pelo superchat. Eu queria agradecer vocês pelos superchats e eu queria esclarecer que eu vi algumas perguntas a respeito das ajudas. Vocês podem me ajudar com o superchat e podem ajudar também com os depósitos em conta. Para mim, é muito mais interessante o depósito em conta porque eu estou passando um aperto agora e o YouTube demora muito para pagar ou para entregar o superchat, o YouTube fica com uma parte do superchat também. Então, se você for fazer uma ajuda mesmo e não fizer questão da mensagem aparecendo, você pode ajudar através da transferência bancária. É até mais eficiente porque eu posso, né, usar o dinheiro no dia seguinte. E o YouTube ele tem esse tempo aí que ele demora. Obrigado, então, Sueli Resistência. E olha, Jonathan Pereira dos Santos, toda medida fecal do Bozo é em prol de empresários. Então, toda vez que o Bolsonaro fala a palavra cocô, ele está desviando a imprensa. Olha, toda vez que o Bolsonaro fala em cocô, ele está usando uma estratégia para desviar a imprensa, e isso é muito interessante. Deixa eu colocar um Bolsonaro falando cocô aqui. Olha só o que acontece, pessoal. Toda vez que o Bolsonaro fala a palavra cocô, ele consegue desviar a imprensa, porque a lógica que foi criada nesse momento é a seguinte lógica, é a lógica da audiência. Antigamente as pessoas tinham interesse em informar. A diferença básica entre audiência e informação é que eu fico aqui passando um aperto pedindo vocês ajuda, né? Olha, pessoal, ajuda em meu trabalho, superchat, ou então mesmo depósito bancário. Quem tem muita audiência, ou seja, quem vai falar só do cocô, nem precisa. Porque o canal bomba e com o número de pessoas que assistem os vídeos, o canal ganha dinheiro. Então por que o Bolsonaro consegue realmente esconder coisas importantes, como a venda das divisas brasileiras, falando do cocô? Porque todo mundo acha engraçado, revolta alguns, outros acham que é lacração, mas uma coisa é certa, todo repórter, todo jornalista, todo mundo que tem um canal, todo mundo vai diretamente falar sobre o cocô, porque o cocô dá muito dinheiro. Enquanto tem um bobo, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, o Pedro Luiz Neto. Vamos colocar aqui o que o Pedro Luiz Neto pensou. Ó, o problema é que a imprensa só fala asneira. Tinha gente preocupado com o corte de cabelo dele. Sabe que mesmo você sendo mesmo você sendo do Bolsonaro, Pedro Luiz Neto, nesse ponto eu preciso dizer que você tá certo? Sim, a imprensa só fala asneira, mas o ponto que você não entendeu, Pedro Luiz Neto, é que a imprensa está desfrutando de um Bolsonaro que está estrategicamente produzindo asneiras para fazer cortina de fumaça, porque o Bolsonaro sabe muito bem que a imprensa não está voltada à melhoria da condição de vida do trabalhador. A imprensa é egoísta, a economia percebe todos os elementos da economia como sendo, todos os participantes da economia como sendo o homo econômicos. Homo econômicos é aquele camarada que está ali para potenciar seu lucro. E a imprensa, como ela está aí para potenciar seu lucro, Pedro Luiz Neto, ela não perde a oportunidade de colocar o Bolsonaro com o cabelinho Hitler, ela não perde a oportunidade de falar do cocô do Bolsonaro. Isso porque, para a imprensa falar sobre essas coisas, e eu não estou falando isso para chamar audiência não, se vocês procurarem aí no meu canal, vocês vão ver que eu não fiz videozinho falando do cocô do Bolsonaro para lacrar e ter muitas visualizações. Eu acho isso uma cortina de fumaça. Eu estou aqui chamando a atenção de vocês que essa cortina de fumaça é extremamente maléfica. Por quê? O Bolsonaro oferece petiscos para a imprensa. O petisco não é o cocô, é falar sobre o cocô, que eu tenho certeza que nem a Rede Globo, nem a Miriam Leitão gostaria de petiscar um cocô do Bolsonaro. Mas falar sobre esse assunto bomba. Falar sobre as idiotices do Bolsonaro bomba. O Bolsonaro é o melhor amigo da imprensa. Porque o Bolsonaro, ele gera lucro para a imprensa. Como? Escândalos dia após dia. Vocês lembram da época do Fernando Henrique? Na época do Fernando Henrique, para criticar o Fernando Henrique, eram coisas sutis que nem chamavam tanta atenção. Eu lembro que na época do Fernando Henrique, eu assistia às críticas ao Fernando Henrique nos programas de humor. Eu lembro que o apelido do Fernando Henrique no programa de humor da Rede Globo era Viajando Henrique Cardoso. O Viajando Henrique Cardoso cometia um grande mal, ele viajava. Obviamente, o canal de televisão
que era o canal de televisão do mesmo partido do Fernando Henrique, jamais ia fazer uma crítica pesada ao Fernando Henrique. Era Viajando o Henrique Cardoso, eram essas brincadeirinhas. E nessas brincadeiras, eles desfrutavam de poucas críticas. Hoje não. Hoje o Bolsonaro, enquanto de um lado ele tem o Paulo Guedes governando, triturando o patrimônio nacional, por outro lado o Bolsonaro está só produzindo alegria para a imprensa. E olha, Pedro Luiz Neto, vamos cair na real. Quem você acha que ganha mais dinheiro? Eu tentando explicar a importância de termos reservas internacionais e a importância de termos crescimento do PIB, ou pessoas falando do cocô do Bolsonaro, pessoas defendendo a família, os bons costumes e pessoas proibindo os outros de usarem o ânus da forma como eles querem. É lógico, vamos cair na real, dá muito mais dinheiro essas coisas esdrúxulas. Basta comparar gente, 2 projetos que foram feitos dentro do Brasil, e esses projetos, eu acho que inclusive o projeto que eu vou citar aqui ele roda obviamente nesses canais paralelos, mas rodou inclusive na Rede Globo aberta. Quem aí conhece, por exemplo, os projetos do Telecurso 2000? O Telecurso 2000 é um projeto tão bem elaborado, uma coisa tão fantástica, que o Telecurso 2000 ele é indicado em cursos universitários. Tem disciplinas que o professor fala, assiste toda a playlist do Telecurso 2000. Então, assim, ciência dos materiais, que eu estudei em engenharia de produção. Ciência dos materiais, o professor fala, para a gente começar a falar sobre o assunto, assistam todas as aulas dessa playlist aqui do Telecurso 2000 que alguém colocou na internet, que nem era para estar na internet, porque não foi liberado para a internet por covardia deles, mas está lá na internet. Então, assim, não tem dúvidas que é uma coisa fantástica. Assim, é uma coisa de uma capacidade muito grande de desenvolvimento humano. Para vocês terem uma ideia, os pedreiros que eu conheço, que são aqueles que têm a maior capacidade de trabalho, os caras que chegam, batem o olho, sabem o que fazer, é porque eles assistiam ao Telecurso 2000. E eles, assim, o Brasil é tão egoísta que eles assistiam ao Telecurso 2000 e mantinham em segredo. Tipo, descobri esse negócio aqui, isso ensina, não posso deixar ninguém ver, não. Mas eles assistiam ao Telecurso 2000. Os profissionais que você pensa assim, olha, esse cara aprendeu sozinho, ficou tão bom, ele tem uma técnica tão boa por causa disso. E aí eu te pergunto, Pedro Luiz Neto, depois que eu fiz todo esse jabá aqui pro Telecurso 2000, que eu nem sei se passa, mas a gente precisa admitir que é um grande projeto dentro do Brasil. Qual que é a audiência do Telecurso 2000 se comparada com a audiência do Big Brother Brasil? Então eu te falo, é claro que a imprensa quer o cocô do Bolsonaro e não o fato do Paulo Guedes estar vendendo as divisas internacionais. A imprensa quer sim o corte do cabelo do Bolsonaro e vai fazer só uma menção ao histórico de recessão econômica. O Brasil está em recessão econômica. Essa é a grande realidade. A imprensa é assim. A imprensa quer lucro. E tem uma coisa que nós precisamos admitir. Enquanto a economia criou o Homo econômicos, que é o cara que pensa no próprio bolso, pensa nele, pensa no próprio crescimento econômico e decide conforme suas expectativas, o Brasil criou o Homo idióticos, que é o pobre de direita, que é um cara que não se interessa pelo crescimento econômico dele nem do Brasil. O Homo idióticos só se interessa em ver o Brasil, entre aspas, punindo o PT. Mas o Homo idióticos, Pedro Luiz Neto, não percebe que a melhor coisa que está acontecendo pro PT é o fracasso econômico do governo Bolsonaro. Porque você pode até lutar para tentar encontrar no governo Bolsonaro alguma coisa de boa. Aí você usa aquela pequena coisa para lacrar. Vai acabar com o radar, não vai ter cadeirinha. Mas vamos cair na real. O Bolsonaro está dando muito errado. E esse fracasso do Bolsonaro é, sem dúvidas, uma garantia de sucesso para a esquerda. Então, de um lado, nós temos uma esquerda toda feliz com o Bolsonaro, quando a gente pensa nos políticos e nos jornalistas, e
quando a gente pensa no povo, no Zé Ninguém, no trabalhador, a gente tem uma classe sendo chicoteada pelo governo Bolsonaro, uma classe sendo espancada pelo Paulo Guedes, mas não reage. Porque ela não reage porque ela pensa que se ela reagir contra o Paulo Guedes, ela está sendo a favor do PT. Então ela pensa, eu não posso ser petista porque o meu patrão não gosta do PT. Eu preciso ser igual ao meu patrão, eu quero ser rico, eu sou rico igual ao meu patrão, eu não sou pobre. E o PT fala que é para pobre, mas eu não posso, não sou pobre, eu sou amigo do meu patrão. Mas está me prejudicando tanto, né? Vai acabar a reforma da Previdência, acabou com o direito trabalhista, agora eu vou tomar lambada no domingo. Não! Eu não posso reclamar disso. Se eu reclamar de trabalhar todo domingo, é porque eu sou pobre. Se eu reclamar de trabalhar todo domingo, é porque eu sou petista. Com essa psicologia, que no dito popular é chamada psicologia infantil, lá na escola vocês devem conhecer como sendo aquela coisa do olha, se você não fizer isso, você é mulherzinha. Aí o cara, eu não sou mulherzinha, eu faço. Né? A psicologia infantil, dessa forma que funciona nas escolas de primário. Isso agora funciona com adultos. Olha, tudo bem, acabou com o seu descanso semanal obrigatório, não tem mais adicional para trabalhar no domingo, mas se você reclamar é pior ainda, porque se você reclamar você é petista, sabe? Olha, você sabe que você não vai aposentar, acabou. Você, não, mas é porque a Previdência tá em déficit. Olha, você sabe que é bem melhor a Previdência ficar em déficit do que você ficar sem aposentar. Você sabe que é bem melhor a Previdência passar aperto do que você pessoalmente passar aperto. Esse é o raciocínio antigo. É o raciocínio do homus econômicos. O cara pensa, eu quero lá saber se a Previdência vai quebrar, eu quero é o meu. Isso é o homus econômicos. Aí tem o homus idióticos. Porque a Previdência pode quebrar, eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas você vai ficar sem aposentar. Previdência pra quê? Não, mas eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas você está se prejudicando, vai prejudicar seus pais, sua família. Por quê? Porque eu sou a favor. Mas fica contra isso? Não. Se eu ficar contra isso, eu sou petista. Esse é o homus idióticos, que é esse fenômeno que apareceu dentro do Brasil. Deixa eu agradecer vocês pelas participações. Obrigado, Pedro Luiz Neto, pela participação aqui. Cida Borges fala, Bolsonaro vai reeleição 2022. E olha, Cida, se o Bolsonaro conseguir se reeleger em 2022, eu garanto que você vai ficar cada vez mais pobre e garanto que as pessoas que falam mal do Bolsonaro, e eu falo, é até contraditório, né? Eu pensar que eu faço todo esse esclarecimento aqui para vocês a respeito eu faço todo esse esclarecimento a respeito da picaretagem da imprensa, e imaginar que eu também faço parte da imprensa. Então eu fico pensando, eu não sou jornalista político, eu não sou assim, tudo bem, eu sou especialista em jornalismo político, é bem diferente de ter a intenção de ser jornalista político. Eu gostaria da economia bombando para eu trabalhar como engenheiro, então eu acabo dando tiro no próprio pé, porque se a minha intenção fosse realmente continuar fazendo vídeos sobre jornalismo político, o que eu gostaria de dizer para você é que, no fundo, seria bem interessante para mim economicamente o Bolsonaro ganhar em 2022, seriam mais 4 anos para eu meter o pau no Bolsonaro sem dó nem piedade e ir aproveitando essa onda aí de eu avisei, como realmente eu avisei. Mas vamos cair na real? Vamos cair na real. O Bolsonaro, ele beneficia banqueiros, ele beneficia a esquerda de políticos, porque a melhor coisa que tem para você vender um produto é a carência daquele produto. Olha, a melhor coisa que tem para você vender arroz é quando está em falta de arroz, todo mundo quer comprar. A melhor coisa que tem para você vender políticas sociais, vender um governo de esquerda, é no momento que o bicho tá pegando. Então, vamos cair na real, né? Não é a mim que você prejudica falando que Bolsonaro vai ser eleito em 2022. Mas você tá ferrado, eu te garanto. Porque você tá nesse prazer aí de ficar oprimindo e tá, sem dúvidas, cada vez pior. Porque não tem lógica, gente. Olha, vamos cair na real. Eu tenho um colega que é o Sérgio. Eu fico tentando entender o que acontece com o Sérgio. Que eu falo assim, Sérgio, você não entendeu ainda que você levou prejuízo com essa brincadeirinha? E o Sérgio fala, Leonardo, pra mim não tá ruim não, tá, cara? Eu tô pegando meus projetinhos aqui, eu tô fazendo isso.
falei, mas Sérgio, você já parou para imaginar que se a gente estivesse vivendo o mercado de 2014, em que tudo estava bombando, você não ia estar pegando seus projetinhos por esse preço? Porque esse preço é um preço que vai... Não, cara, é o mesmo preço que eu pegava antes. Eu falei, mas Sérgio, você acha que não estaria melhor? Que nada, cara, o PT roubou. Então, assim, se as pessoas querem realmente continuar se enganando, que continuem se enganando, que continuem se iludindo. Mas vamos cair na real. Tá todo mundo na merda tentando esconder que tá na merda. Sabe por quê? Por causa de uma coisa muito simples. Você não pode ir contra uma lógica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, existem regras relacionadas ao crescimento econômico, como, por exemplo, os países desenvolvidos, eles bloqueiam a possibilidade de crescimento de empresas do setor financeiro acima do crescimento do PIB. Aqui no Brasil isso não acontece. A gente sabe que enquanto o Brasil está em queda, o Itaú está em alta. Por que eles bloqueiam o crescimento econômico acima do PIB? Porque não é possível você imaginar que você pertence a uma economia que cresce a 3% por ano, mas a sua empresa é gigante, deveria crescer a 3%, vamos pensar exagerando muito, 3,1%, mas ela está crescendo a 5%. Qual que é o segredo disso? A menos que o país está trocando completamente a sua tendência de produtividade, como o Brasil está trocando de industrial para rural, o que está acontecendo que a gente tem um Brasil que o PIB está caindo, ou seja, o Brasil está oficialmente em recessão, mas tem bobo achando que está melhor. Eles sabem que não está melhor. Aquele bobo que está aí falando coisa do tipo, o Brasil agora está melhor. Ele sabe que não está melhor. E sabe o que eu falo com vocês? Não adianta esse camaradinha vir achando que vai oprimir a gente, jogando na cara da gente que está melhor. E também a gente não precisa sofrer achando que o cara é tão burro de achar que está melhor. Ele sabe que não está melhor, porque não tem possibilidade de estar melhor. Até antes de saírem as duas estatísticas trimestrais do PIB, a gente poderia ter até uma dúvida, a gente poderia pensar a coisa do tipo, olha, peraí, e se esse governo Bolsonaro realmente estiver melhor? Né? Cada um tem uma opinião, e eu penso, se o governo Bolsonaro realmente estiver melhor, eu bato palmas. Eu estou disposto a admitir qualquer coisa positiva do governo Bolsonaro. Eu não estou aqui só para criticar. Inclusive, quando o governo Bolsonaro faz alguma coisa que eu concordo, que demora muito para fazer, eu elogio, eu falo, foi boa, foi boa. Eu sei que o Paulo Guedes vai mudar, mas foi boa, tá, Bolsonaro? Mas vamos cair na real. Qual que é a lógica de você acreditar que esse cara que tá tentando te oprimir tá achando que as coisas estão melhores, sendo que todas as estatísticas mostram que não estão? Esse cara sabe que as coisas estão piores. O detalhe é que esse cara tá tentando iludir, fazendo de conta que as coisas realmente estão melhores e elas não estão melhores. As coisas estão piorando. Prova disso é que nós temos um cenário de recessão, cenário oficial de recessão. E olha o que a polarização das pessoas e o que o fanatismo de direita fez com o planeta, pessoal. E olha só, olha esse nível de ideologia, que é uma ideologia que eu não quero para viver, mas deixa antes de falar da ideologia que eu não quero para viver, deixa eu agradecer Sil Lopes. Léo, se em 2022 der Bolsonaro e Moro ou Dória, o que faremos? Eu voto no Bolsonaro. Ô, Sil Lopes, realmente eu não vejo muita diferença. Eu acho que o governo Moro, Dória ou Bolsonaro, ele seria um governo governado pelo mesmo grupo, que é o grupo que controla o Paulo Guedes. E logo abaixo vocês conseguem ler o Pedro Luiz Neto, ele falando, olha, essas frases de efeito foram frases que foram criadas realmente, foram criadas com uma certa maestria e frases que conseguiram conquistar jovens ao redor de todo o Brasil. Isso é um problema sério, porque eles tentam reduzir as políticas do PT a tão somente Bolsa Família. E aí o Pedro Luiz Neto fala, o PT criou uma geração de acomodados com o Bolsa Esmola. Né? O Pedro, eu te falo o seguinte, não existe geração de acomodados com Naracuri. O Anitta mandou a galera pra cá. Obrigado, Anitta. Obrigado, Naracuri.
Olha, pessoal, não existe acomodados com o Bolsa Família. O que pode acontecer é que determinadas pessoas não tenham a expectativa de melhora de vida. Não existem acomodados com o Bolsa Família. Existem pessoas que de qualquer forma não fariam absolutamente nada e com o Bolsa Família essas pessoas acabam saindo da miséria. Eu acho que a miséria é a linha da indignidade. Eu acho que mesmo que as pessoas mais pobres, elas tenham esse problema de serem acomodadas, eu acho que ninguém merece miséria. Sabe por quê? Porque às vezes um pai problemático faz com que uma mãe não tenha condições de dar comida para o filho. Então, por causa do pai ser acomodado, ser um alcoólatra, ser problemático, uma criança que não tem absolutamente nada a ver com isso, ela acaba passando fome. Por causa da fome dessa pessoa, a gente tem problemas no Brasil. O que faz o PT grande não é isso. Deixa eu te falar aqui, tá, Pedro? E eu gosto muito quando as pessoas participam, igual o Pedro está participando, porque não é que eu dou muita atenção para as pessoas que têm a ideia diferente. É porque eu gostaria de convidar vocês a pensarem da seguinte maneira, pessoal. Nós temos dentro do Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que foram iludidas com esses raciocínios. Exatamente isso. Que o Bolsa Família é uma coisa de entrar e não sair nunca mais, é um grande problema. O detalhe é o seguinte, Pedro. O Bolsa Família ele precisava ser criticado de alguma forma, porque era necessário criticar o PT. E eu te falo, eu estudei na Inglaterra, e na Inglaterra tem uma crítica muito grande aos programas semelhantes ao Bolsa Família. Só que a diferença é o seguinte, os programas que a gente tem na Inglaterra, semelhantes ao Bolsa Família, eles dão dinheiro de verdade. Para você ter uma ideia, o programa de desemprego dentro da Inglaterra, ele não tem tempo para a pessoa sair do programa. O que significa que no Brasil, a gente tem, por exemplo, 5 parcelas do seguro-desemprego. Lá na Inglaterra, enquanto a pessoa está desempregada, ela tem todo um suporte do governo, que tem, inclusive, além de um pagamento de um valor semanal, que quando eu saí de lá eram 110 libras, me parece, 110 libras. Além desse valor semanal, que é praticamente R$600, a pessoa dentro da Inglaterra, ela tinha assessoria. Para você ter uma ideia, esse programa que chama Job Seekers Allowance, Pedro Luiz, ele dá um terno para uma pessoa que vai fazer uma entrevista num local que ela precisa de um terno para fazer uma entrevista de emprego. Então é uma coisa fantástica. E existe uma crítica semelhante, que esse programa acaba colocando pessoas nessa linha aí de ciclo de não querer trabalhar nunca mais. Porque a pessoa ganha esse programa que dá cerca de R$600 semanais e além desse programa, Pedro, a pessoa ganha também um programa que chama Housing Benefit, que paga o aluguel da pessoa. Então imagina que você ganha R$600 semanais só para comprar comida e você ganha também o aluguel da sua casa. Tem pessoas na Inglaterra que eles recebem através desse programa de benefício de aluguel de casa, eles recebem aí o equivalente a R$4.000 por mês. Então, é só para que você tenha uma ideia de que isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, essa coisa da dignidade. E lá também existem essas críticas. Só que depois de muitas pesquisas, eles conseguiram perceber que as pessoas que estão nessa linha da indignidade e saem da linha da indignidade por causa desses programas, elas realmente não se integram ao mercado de trabalho por um outro problema que não é necessariamente um problema gerado por essa questão aí do benefício. Quando a gente pensa no Brasil, e isso é a parte dessa história que o Aécio Neves escondeu, obviamente, a gente pensa num programa que gera sim essa condição aí de pessoas estarem acomodadas sem saber o que fazer. Mas eu te pergunto, qual que é a probabilidade, Pedro Luiz Neto, de lá no interior do Brasil, onde não tem a menor possibilidade de geração de emprego, qual que é a possibilidade da pessoa sair de um programa como Bolsa Família? É, obviamente, essa pessoa ser convidada para o emprego e começar a ganhar um dinheiro substancial. E é o que o próprio programa Bolsa Família estava fazendo. O programa Bolsa Família, ele estava gerando empregos, porque você imagina a seguinte coisa. Vamos pensar, porque normalmente você deve ser de uma capital, as pessoas que estão dentro de uma capital, elas têm uma dificuldade muito grande para entenderem o que é a vida no interior, onde não existe geração de emprego, como existe na capital. Então você imagina que você está
distante da capital, lá no interior do Brasil, e naquele local não existe nenhuma probabilidade de você conseguir emprego. Então, por mais que você tenha a vontade de conseguir emprego, você não vai conseguir. Mas naquela cidadezinha onde as pessoas moram e praticamente morrem de fome, tem uma dificuldade muito grande para sobreviver, qualquer modificação econômica, várias crianças morrem de fome. Nessas localidades, você começa um programa Bolsa Família e todas as pessoas que estavam praticamente na mesma situação, elas começam a perceber uma oportunidade de negócios, porque às vezes uma pessoa lá que tem um dom para ser empreendedor, ela sabe que não adianta ela montar absolutamente nada, porque ninguém tem dinheiro. Mas a partir do momento que aquela sociedade começa a receber o dinheiro do Bolsa Família, algumas pessoas começam a montar comércios, outras começam a produzir exatamente porque essas pessoas têm a visão empreendedora e querem negociar com quem está recebendo o Bolsa Família. Por que eu vou deixar esse cara comprar uma verdura lá no supermercado de tal lugar se eu posso produzir aqui e vender para ele? Isso é importante você entender, Pedro Luiz Neto, porque o Brasil multiplicou o produto interno bruto por 5 durante o governo do ex-presidente Lula. E muitas pessoas falam que o Brasil surfou na onda internacional. Não, o Brasil não surfou na onda internacional. Por exemplo, se a gente tiver uma corrida de Fórmula 1 e de uma hora para outra, a pessoa que está lá em 12º chegar a quinto, passar para quinto, você não pode falar que esse cara surfou numa onda climática e o clima melhorou e o carro de todo mundo aumentou a velocidade, que senão você não conseguiria explicar por que ele ganhou posições. E foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi ganhando posições no cenário internacional, porque o Brasil criou uma política expansionista através do estímulo da produção com dinheiro para consumo. Então, quando você pensa no programa Bolsa Família, essa parte eu tenho um certo rancor, porque parece que o PT menosprezou a capacidade das pessoas entenderem a finalidade técnica do Bolsa Família. O PT fez uma propaganda muito vulnerável. Imagine você, Pedro Luiz, que você só acredita nessa coisa de que o Bolsa Família só tem a finalidade de dar dinheiro para os pobrezinhos, porque essa é a política que foi divulgada pelo próprio PT. A gente tem amor ao pobre, e porque a gente tem amor ao pobre, a gente vai distribuir renda e vai fazer com que o pobre tenha comida. Mas era preciso ter falado também sobre o aspecto técnico do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, Pedro Luiz, ele pega o dinheiro de quem tem uma pequena propensão ao consumo. Eu vou explicar para você essa teoria econômica, que ela é muito importante, a propensão marginal ao consumo. A riqueza, quanto mais distribuída, mais ela gera crescimento econômico. Sabe por quê? Imagine você, Pedro Luiz, que você é um camarada que você ganha R$1.000 por mês. Se ganhando R$1.000 por mês você consome os R$1.000, a gente pode admitir que se eu passar o seu salário para R$2.000 por mês, talvez você consiga poupar, mas você não vai ficar nos 1.000 que você tinha antes para poupar mais 1.000. Porque à medida que o seu salário vai aumentando, você vai aumentando o seu nível de consumo, mas não no mesmo ritmo do salário. Até chegar um ponto, Pedro Luiz, em que se você ganhar um salário de R$100.000, você não vai fazer o que você fazia com o seu salário de 1.000. Você não vai consumir os R$100.000. Você vai poupar, vamos pensar que você vai consumir 10.000 e vai poupar 90.000. Qual que é o problema de poupar 90.000? Esse dinheiro que está na especulação, ele não gira a economia. Então, qual que foi a ideia do governo progressista? Foi pegar parte desse dinheiro da especulação, um dinheiro que não estava produzindo atividade produtiva, um dinheiro que estava parado, um dinheiro que só ficava na expectativa de servir para alguma coisa, e colocar esse dinheiro em pessoas que têm uma propensão de consumo de 100%. O que é uma propensão de consumo de 100%, Pedro Luiz? Olha, se você tributa um banqueiro, se você cobra impostos de um banqueiro, e dá esse dinheiro através de Bolsa Família para pessoas lá de baixo, você vai pegar um dinheiro que o banqueiro nunca gastaria na economia, porque aquele dinheiro só vai ficar lá parado para a especulação, e você vai investir aquele dinheiro em pessoas que vão gastar 100% daquele dinheiro. E mais, essas pessoas vão gastar 100% daquele dinheiro provavelmente em comércios de pessoas que também vão gastar 100% desse dinheiro. Aí pensa o seguinte, Pedro Luiz, você entrega um Bolsa Família para o São João, e vamos imaginar que existem 100, naquela localidade existem 100 São João. Aqueles 100 São João vão gastar 100% desse dinheiro.
esse dinheiro ele vai ser gasto naquela economia e por causa desse dinheiro gasto naquela economia, o SOSE, que é dono do mercado, ele vai ter que empregar a gente. Ou seja, começa a ter atividade econômica, entendeu? E eu falo com você essa questão de, olha, Bolsa Família tinha que ter tempo para entrar e sair. O PT só fez o tempo de entrar. Olha, tem critérios, cara. Critérios importantíssimos que antes faziam sentido, mas não fazem sentido nesse Brasil colônia. Um critério importantíssimo era recuperar as próximas gerações. Você já reparou que toda a política do Bolsonaro é uma política que sugere o extermínio dos mais pobres? Sugere reduzir a idade penal? Tem coisa melhor para evitar a criminalidade dos jovens do que criar um programa como o Bolsa Família, o programa que tem como critério as pessoas ficarem na escola? Ou seja, olha que coisa muito mais inteligente. No lugar de você criar formas de prender um jovem criminoso, você cria formas para evitar que esse jovem se torne criminoso. Então por que você não consegue ver a magnificência do programa Bolsa Família? Porque você pensa que o programa foi criado pelo PT. Você entendeu? Você não consegue ver, Pedro Luiz Neto, quão fantástico é o programa Bolsa Família, porque você foi programado para ter ódio do PT, primeiro problema. Segundo, você pensa que esse programa é do PT, mas não é. O programa Bolsa Família é cópia de programas europeus que funcionaram muito bem. O programa Bolsa Família é cópia de programas que são empregados em países de primeiro mundo e que funcionam muito bem. Então, quando você consegue pensar que, na verdade, o Lula não criou o Bolsa Família, o Lula teve a coragem de implementar o Bolsa Família no Brasil. Criar é muito fácil, cara. Olha, criar, se você buscar em Ponte Nova, se você busca aqui em Ponte Nova, o Jornal da Rosa, de muito tempo atrás, você vai ver no Jornal da Rosa, de muito tempo atrás, que eu fiz aqui em Ponte Nova, a invenção do YouTube que a gente está usando hoje. Isso mesmo. Antes de existir o YouTube, eu já tinha feito uma matéria no jornal falando como que seria fantástico a gente ter isso que a gente tem aqui hoje. O que adianta? Eu não tive condições de realizar o YouTube, mas uma outra pessoa teve condições de realizar o YouTube. Então, inventar... o Fernando Henrique inventou o programa Bolsa Estudantil. Mas tudo bem, mas ele teve coragem de pôr dinheiro nesse programa, né? Então, o presidente bom não é o presidente que inventa. Inventor de políticas econômicas é uma coisa. Governo bom é aquele governo que tem coragem de pegar o dinheiro público e, no lugar de colocar o dinheiro público nas mãos de banqueiros, ele coloca o dinheiro público na mão daqueles que mais precisam e cria políticas para multiplicar a economia. Então, é importante, Pedro Luiz Neto, olha, véu da ignorância de John Rawls pode ser, no Brasil, convertido para véu da emoção. Véu é aquela coisa que cobre e por causa de que o véu está cobrindo, você não consegue enxergar as coisas adequadamente. Você e demais eleitores do Bolsonaro, eles estão vivendo esse momento de um véu encobrindo a lógica e por causa desse véu da emoção, vocês não conseguem raciocinar com a própria cabeça. Então eu vou te dar um caminho para vocês, eleitores do Bolsonaro, pensarem as coisas de forma diferente. A maioria dos programas que foram heroicamente colocados no Brasil pelo governo progressista do Lula e pelo governo da Dilma, não são programas que foram criados pelo governo Lula ou pelo governo Dilma. São programas que tiveram uma criação local por esses governos. Esses programas foram desenvolvidos em países europeus. Esses programas já existiam. Então, financiamento de estudos, tudo isso já existia. Inclusive, para você ter uma ideia, o Enem é uma coisa que é comum nos países desenvolvidos. Um exame para poder, no lugar de dar condições... Olha que seria perfeito se a gente não tivesse as fraudes. A ideia seria realmente avaliar todo mundo com uma mesma prova, com o mesmo patamar, para realmente saber quem é quem. E a partir daí selecionar quem é mais adequado para aquele curso ou aquele outro. Como que o Bolsonaro está trazendo de volta o vestibular? O vestibular permite que as elites se protejam. Aí você imagina o seguinte... No vestibular da Universidade Federal é um exemplo. No vestibular da Universidade Federal de Viçosa, os professores que vão fazer a prova podem ser os mesmos professores que trabalham naquele determinado cursinho. Só alunos daquele determinado cursinho que vão conseguir, por exemplo, passar na prova. Ou seja, são fraudes que são criadas a partir dessas mudanças de programas que são adotados ao redor do mundo. Então,
Todos os programas que foram adotados pelo governo do Lula, eles foram adotados pela coragem do governo Lula de implementar no Brasil. Mas são programas que fizeram sucesso em países desenvolvidos. Então, se você consegue ver dessa forma, você consegue talvez tirar esse véu da emoção de achar que tudo que tem no Brasil precisa ser visto, tudo que o PT fez precisa ser visto com olhos de que está errado. A gente compartilha o mesmo problema, eu preciso admitir. Toda vez que tem um projeto do Bolsonaro, eu já olho no projeto do Bolsonaro procurando onde o Bolsonaro está beneficiando os banqueiros. Toda vez que você procura, você também foi programado de uma certa forma a procurar os projetos do PT, sempre procurando uma coisa errada e o PT tentando mamar, essas coisas que você foi programado para pensar. Mas a dica que eu te dou é, tente procurar outras fontes e assim como eu tenho coragem de elogiar o Bolsonaro quando eu acho que ele fez uma coisa que faz sentido economicamente, eu dou uma dica para você que também tenha coragem de voltar atrás quando você perceber que você está sendo enganado. Porque eu não me deixo conduzir pela emoção. Eu já fui xingado nesse programa, já fui xingado no Léo ao Quadrado, quando eu falei, não, mas nisso o Bolsonaro tá certo. Nisso o Bolsonaro tá certo. Já falei várias vezes. Não, mas isso não é crime, né? Hoje, quando o pessoal fica entrando muito nessa discussão de cometer o crime, fazer isso, eu nem respondo. Porque quando eu falo que não é crime, algumas pessoas entram em desespero. Outro dia eu falo, não, mas gente, eu não consigo ver um tipo penal nisso não. Bolsonaro fez outras coisas que podem ser consideradas crime, mas isso pra mim não é. Não, mas é porque o Reinaldo Azevedo falou que é. Não, mas eu não consigo ver, me desculpem. Então, assim, vamos pensar, quem é eleitor do Bolsonaro que participa desse canal, vamos pensar com a própria cabeça, pessoal. Não vamos deixar que a emoção destrua a nossa capacidade de ver os elementos que estão acontecendo, não. Deixa eu agradecer aqui o pessoal aqui também, o Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Muito obrigado, Márcio Santos. Lembrando vocês, pessoal, vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. O Márcio Santos fala, Léo, o Supremo, depois desses ataques, será que encoraja? Ele está ficando mais acovardado. Li que o Toffoli colocou em plenário o HC do Lula. Agora vai? Bom, pode ser. Pode ser, Márcio Santos. Eu tenho minha expectativa que a gente precisa pressionar e pressionar com força, porque senão a coisa é complicada. Paulo Araújo traz uma pergunta aqui que eu faço questão de ler, né? Léo Estopa, tem um vídeo rolando no WhatsApp, né, no qual um cidadão mostra no galpão de estocagem de remédio vencido desde 2016. O cara fala que foi no governo do Pimentel. O que você sabe sobre isso? Paulo Araújo. Nada. Absolutamente nada. Paulo, existem, logicamente, existem os... como eu diria... Existem políticos, existem jornalistas políticos... Existem jornalistas... Rutmik fala, deixa eu falar. Rutmik, gratidão Bolsonaro pelas obras sendo concluídas no Nordeste. Uma das obras que ele concluiu no Nordeste foi fantástica, né, Rutmik? Ele desligou a transposição de água para o Nordeste. Isso é uma coisa que Isso é uma coisa que, obviamente, você precisa agradecer, que vocês enxergam o nordestino como inimigo. Quando ele desligou a transposição de água para o Nordeste, para, obviamente, trazer de volta a seca para o Nordeste, tão somente pelo orgulho de que foi um projeto do ex-presidente Lula, ele quer desligar a transposição de água para o Nordeste porque nós não podemos usar uma tecnologia desenvolvida no Brasil. O projeto do Lula não pode funcionar, é muito necessário que a gente envie filtros de Israel para filtrar a água no Nordeste. Então o povo não pode ver aquele rio que foi criado no Nordeste, o povo chorando de alegria, o povo recebeu o Lula. É lógico que ele ia concluir essa obra no Nordeste, desligar a transposição de água para o Nordeste. Imagina a inveja do Bolsonaro quando o Lula chegou no Nordeste e tinha, né, praticamente aquele mundo de pessoas lá agradecendo o ex-presidente Lula. Mas não se preocupa não, Rutmik, que ele desliga a água do Nordeste nesse momento, mas o Nordeste vai se desligar do Brasil. Eu tenho fé que isso aconteça, porque o Nordeste não merece estar ligado a um país que tem pessoas como você. O Nordeste não merece dividir cidadania com pessoas como você. O Nordeste não merece ser governado pelo Bolsonaro. E eu falo, se o Nordeste se separar do Brasil, o prejuízo aqui embaixo vai ser muito alto, porque aí a transposição de água, ela vai ser só uma questão de soberania do Nordeste e acabou. E deixa eu voltar aqui nessa questão aqui do
Paulo Araújo. Olha, Paulo Araújo, essa questão aí do Pimentel, eu sempre fiz análises econômicas relacionadas à federação. Análises econômicas relacionadas à federação que eu faço não é verdadeiramente um jornalismo político, é uma análise de elementos e eventos políticos. Eu falo análise de eventos políticos porque eu analiso o que um determinado evento político pode implicar para a sociedade, pode implicar para a sua vida, para a minha. Por que eu chamo de análise? Porque eu tenho minhas formações, eu não estou aqui falando com suposição, eu tenho minhas formações, então quando eu faço uma análise relacionada, por exemplo, ao emprego de elementos aí como agrotóxicos, eu sou engenheiro ambiental, eu não estou falando... lógico, temos que aprender para o resto da vida, mas eu não sou completamente leigo. Eu não sou um camarada que se tornou economista vendo os vídeos da escola austríaca na internet e faz vídeo sabendo tudo de economia. Eu tenho uma base mínima de uma graduação, eu sou graduado em economia. Então, assim, eu faço análises dos eventos políticos. Eu não faço jornalismo investigativo, que é exatamente essa coisa de procurar as coisas erradas dos políticos e aproveitar. O jornalismo investigativo muitas vezes é uma coisa muito séria, mas muitas vezes ele é um jornalismo exatamente para chantagear o político, para o político soltar dinheiro para o jornalista. Para você ter uma ideia, Paulo Araújo, é muito difícil você ver uma pessoa dando sequência de críticas contra Samarco, críticas contra a Vale, porque a maioria dos não todos, mas a maioria dos jornalistas que começam a fazer notícias contra a Samarco e contra a Vale são jornalistas que fazem esse trabalho de jornalismo investigativo. Eles não estão atrás de mostrar a verdade para o público, eles estão atrás de chantagear uma Vale e uma Samarco para ganharem algum patrocínio da Vale e da Samarco. Vou contar para vocês uma história até um pouco engraçada que aconteceu. Aqui em Ponte Nova, uma vez eu fiz uma proposta para a usina hidrelétrica de Ponte Nova, que é um consórcio da Samarco com uma outra empresa, e a proposta era muito simples. Eu queria fazer um documentário falando sobre a essência das Gerais, que é uma cooperativa de cachaça da região de Ponte Nova. Obviamente eu sei que o eleitor do Bolsonaro gostaria que eu fizesse um documentário a respeito do uísque, não sei o que, da Escócia, mas não, eu acho muito mais importante valorizar aquilo que a gente tem na região. Então eu quis fazer um documentário sobre a essência das Gerais e achei, olha, isso é uma coisa de um valor social, é uma desgraça, a bebida alcoólica é uma desgraça, mas a ideia de existir uma cooperativa que o povo está se unindo para produzir e fortalecer o polo regional é uma coisa interessante. Aí eu fui e procurei a Candonga, que é a usina daqui, e fiz uma proposta de um valor extremamente insignificante para uma hidrelétrica. E a proposta, obviamente, foi recusada. Eu fiquei um pouco nervoso com a proposta ter sido recusada, e eu, como qualquer ser humano, né, que tem essa questão do ego, eu peguei, Paulo, e postei no Facebook meu que era insignificante, uma coisa extremamente pequenininha na época, e postei simplesmente: a população de Ponte Nova precisa saber da relação entre a usina hidrelétrica da Candonga e as enchentes que acontecem em Ponte Nova praticamente de 3 em 3 anos. É muito importante que o povo saiba que a usina hidrelétrica diminuiu a velocidade do escoamento d'água. Só isso que eu postei. Quando foi 2 dias depois, eu recebi uma ligação, que eu fiquei impressionado, eu recebi uma ligação da usina hidrelétrica para me contratar para serviços. Então, basicamente, o que eu posso dizer para você, Paulo Araújo, é que muitas pessoas fazem esse tipo de notícia para tentarem tomar dinheiro, muitas pessoas criam fake news para abastecer a alegria dos outros. Eu não estou nesse mercado de jornalismo investigativo, é uma área também que eu não tenho muita intenção de atuar no jornalismo investigativo. Eu acho muito melhor fazer análises, porque no meu caso, eu faço análises fundamentadas naquilo que eu estudei, consigo compartilhar conhecimentos, e o mais importante desse trabalho que eu faço nem é simplesmente fazer minhas análises, é preparar vocês para a capacidade discursiva. Obviamente, eu tento fazer trabalhos de purificação mental, como, por exemplo, eu tento não necessariamente oprimir o Pedro Luiz Neto, que está sendo super respeitoso, está trazendo seu posicionamento aqui de uma forma respeitosa. Eu tento mostrar para o Pedro Luiz Neto que podem existir elementos que ele ainda não pensou. E através dessa demonstração, eu posso mostrar para o Pedro Luiz Neto que estar do lado do Brasil
é bem diferente de estar do lado do Bolsonaro. Ele pode ser crítico aos erros do PT, mas é importante que ele entenda que muita crítica que foi feita ao PT foi feita de uma forma incoerente, exatamente por motivos políticos. Quando eu falo uma coisa dessa com Pedro Luiz Neto, às vezes as pessoas pensam, mas por que está dando atenção para um bolsominion, né, entre aspas, né, pejorativo? E eu falo, olha, são essas pessoas que mais precisam da nossa atenção nesse momento. Então, o que eu faço nesse programa é análise político-econômica a partir dos meus estudos. Eu tenho formação em 4 engenharias, tenho formação em administração, em economia, relações internacionais. Então, eu utilizo esse estudo meu, esse conhecimento meu, para fazer análises políticas. Eu vou me formar, inclusive, nem citei, porque eu estou estudando ainda, eu faço ao mesmo tempo bacharelado em Direito e faço também um mestrado em Direito. Então, quando eu faço análises relacionadas ao direito, eu faço análises fundamentadas naquilo que eu estudei. Por isso que eu não chego e falo, isso é crime. Eu falo, olha, eu não consigo identificar um tipo penal. É bem diferente uma coisa da outra. Eu tento criar uma bolha consciente e uma bolha muito bem preparada para discutir os assuntos e tento ser bem respeitoso com as opiniões contrárias, exatamente porque é dessa forma que a gente consegue alcançar aquilo que eu considero que é mais importante nesse momento. Mais importante nesse momento não é vencer as eleições. Mais importante nesse momento é vencer a enganação. Hoje eu postei no Twitter, né? Quem não me segue no Twitter, por favor, me siga. É Leonardo_Stoppa. Hoje eu postei no Twitter uma coisa que eu falei, olha, enquanto nós estivermos pensando que a gente vai ganhar o alienado, a gente vai perder o alienado sempre, porque os algoritmos são bem mais fortes do que a nossa capacidade de comunicação. Mas como que a gente vai fazer? A gente nunca vai ganhar. Enquanto existirem alienados, a gente nunca vai ganhar. Mas como é que a gente faz? A gente vai matar os alienados? Não! A gente compartilha conhecimentos e eles deixam de ser alienados. No momento que eles se tornam potências intelectuais, eles vão perceber que mais importante que defender uma ideologia é defender a razão. Se a ideologia nasce da razão, você é um cara sólido, concreto e capaz de mudar de ideia a qualquer momento, porque a sua ideologia nasce da razão. Tem muitas coisas que eu mudei de ideia, assim... Inclusive eu conto para vocês, tem pessoas que obviamente vão ficar decepcionadas comigo, mas eu não insisti mais em falar a respeito de feminismo, porque apesar de ser uma causa extremamente nobre, tem muito político se aproveitando disso. Tem muito político se aproveitando do feminismo para tentar chegar ao poder, Tem muito político bancando Tabata, tentando ir naquela direção só para ganhar voto. Outra causa que eu não entro no meio de jeito nenhum. Mas eu só falo, olha, cada um tem o direito de se governar psicologicamente, sexualmente. Eu não fico fazendo análises e entrando demais a respeito de assuntos relacionados à homossexualidade. Por quê? Porque, primeiro, para mim, a gente não tem que debater, porque a vida íntima da pessoa é a vida íntima da pessoa, e eu tenho percebido muita gente querendo ganhar voto com isso. Então, são pautas que estão sendo levadas ao extremo exatamente para darem oportunidade de dar votos para quem é a favor e voto para quem é contra. A bancada evangélica, ela se elege exatamente por causa dos elementos relacionados à homossexualidade. Eles são uma espécie de bancada que protege... É a bancada que se elege simplesmente criticando essas coisas. Então, eu não entro mais nesses elementos porque eu não tenho condição de fazer um bom trabalho de análise a respeito desses elementos e porque são elementos que eu acho que são elementos de fragilidade. Mais elementos econômicos, esses eu tenho bem solidificados na minha cabeça e no momento que eu começo a perceber de uma forma um pouco diferente, eu vou para outra direção. Não sei se vocês repararam, né, o trabalho dos críticos à reforma da Previdência, eu sou um desses críticos, não tem dúvidas que eu sou extremamente crítico à reforma da Previdência, mas o trabalho dos críticos à reforma da Previdência, que são de esquerda, é um trabalho puramente, não falo de todos, né? Lógico, tem trabalhos sensatos também, mas a maioria são trabalhos puramente ideológicos, que são trabalhos que batem em cima da ideia de que não há reforma da Previdência, ou seja, são trabalhos políticos. Eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente não poderia ter uma reforma da Previdência nos estratos menos privilegiados. A gente não poderia, de forma alguma, reformar a Previdência daqueles que ganham pouco, dos mais vulneráveis, mas os lá de cima, sim. Então, ou seja,
Eu jamais diria não à reforma da Previdência. O que eu diria é, precisamos de uma reforma da Previdência adequada para a situação brasileira. É uma reforma da Previdência que considere a necessidade de descanso dos mais humildes, a menor expectativa de vida dos mais humildes, mas que considere que lá em cima tem pessoas com privilégios altíssimos que não precisam receber esse benefício previdenciário. Então a gente tem pessoas que chegam no momento da aposentadoria que estão riquíssimas e ficam ganhando dinheiro da Previdência realmente para aumentar o déficit, sem essa necessidade. Então, é necessária uma reforma da Previdência? Sim, mas ela não pode ser essa reforma que está sendo aprovada. Ela não pode tirar dinheiro de um cara que ganha um salário mínimo. Ela não pode tocar, né, dessa forma nas pessoas. Mas qual que é o problema que eu vejo? Né? A esquerda, quando ela vai criticar uma coisa, ela critica ideologicamente, porque se uma pessoa falar que é contra, ela não tem resistência. Se eu imagino, eu vou ser candidato, eu não posso falar que existe a possibilidade da reforma da Previdência porque isso é negativo. Eu tenho que falar que eu sou 100% contra. Mas espera aí, hoje, vamos imaginar o seguinte, porque o brasileiro, ele engoliu a PEC dos gastos. No momento que o Brasil engoliu a PEC dos gastos, a PEC que congelou os gastos públicos por 20 anos, a pergunta básica que eu faço para você é, como que dá para você manter o sistema previdenciário, sendo que a gente teve um congelamento nos gastos públicos? Como que você pode manter uma coisa dessa? A gente teve um congelamento nos gastos públicos e uma recessão econômica. Não tem como manter o sistema previdenciário. A reforma da Previdência é continuidade da PEC dos gastos. É preciso ter esse nível de sensatez e falar com as pessoas, olha, o erro nosso foi não ter lutado contra o impeachment da Dilma, foi ter deixado eles quebrarem a economia. Agora, a reforma da Previdência é decorrência do que aconteceu lá atrás. Porque assim a gente consegue explicar às pessoas hoje que se elas deixarem as coisas continuarem como estão, lá na frente vão vir merdas em decorrência do que está acontecendo agora. A reforma da Previdência, se o Haddad tivesse vencido, o Haddad teria duas possibilidades. Ou ele faria a reforma da Previdência, ou ele teria que revogar a PEC dos gastos, porque as duas coisas, elas estão umbilicalmente conectadas. Então, essa análise que inclusive decepciona pessoas, se eu tivesse lá eu votaria pela reforma da Previdência, mas nem sonhando. Eu nunca seria Tabata. Olha pessoal, eu tenho plena consciência de que as contas não fecham mais por causa da crise, as contas não fecham mais por causa do golpe, as contas não fecham mais porque eles fizeram a crise para forçar a reforma da Previdência. Matematicamente eu tenho plena consciência, mas um político ele não tem que ter consciência não. Um político tem que ter caráter. É chegar lá e falar, olha, que o Brasil se vire e arrume esse dinheiro nos quintos dos infernos, mas não vai tirar dos mais humildes, porque eu fui eleito para isso. Esse é o posicionamento que eu tenho. Eu penso assim, olha, se eu fosse Tabata, eu falava, olha, tudo que eu estudei até hoje mostra que a reforma da Previdência é necessária. Eu tenho plena consciência técnica de que ela é necessária. Só que o Brasil vai resolver esse problema de outra forma e não tirando os mais humildes. Essa é a resposta que o político tem que dar. Mas é importante que a gente faça uma análise coerente com a economia. É importante que aqui, nesse ambiente de compartilhamento de conhecimento, a gente tenha coerência. Eles destruíram a Previdência, destruíram o sistema para depois fazer uma reforma da Previdência, para tirar direitos trabalhistas. Porque senão as pessoas não vão perceber a conexão de tudo. Se a gente não mostra a reforma da Previdência como sendo decorrência da Lava Jato, as pessoas vão achar que a reforma da Previdência é uma coisa que você tem que colocar a culpa só no Paulo Guedes e no Bolsonaro, e não é. A reforma da Previdência, 90% da reforma da Previdência é Sérgio Moro. 90% da reforma da Previdência, ela vem do golpe da Lava Jato, e as pessoas precisam saber dessa conexão. As pessoas precisam saber que são coisas ligadas, porque senão as pessoas vão xingar a pessoa errada. Bolsonaro nem queria a reforma da Previdência. Então, culpar o Bolsonaro pela reforma da Previdência é exatamente o que os banqueiros querem. Culpar o Bolsonaro pela reforma da Previdência é exatamente o que o sistema quer. E não, a reforma da Previdência, ela começou quando a Globo e o Aécio Neves começaram a destruir a economia brasileira. Ela continuou, ela se tornou inevitável quando o Temer aprovou a PEC dos gastos. Então, se tem uma pessoa que é muito mais culpada pela reforma da Previdência que o Bolsonaro, é o Temer. O Temer chegou e aprovou a PEC dos gastos e falou, a partir de agora acabou. E eu até vou falar mais um ponto aqui, mas antes deixa eu ler, eu agradecer, muito obrigado pelo carinho. Sil Lopes, Garapa, repórter Câmara Escondida mostra o roubo da
B. Família de pessoas no sertão. Produtos da cesta básica vendidos nos mercados em 2015. Absurdo. Muito obrigado, Sil Lopes. Esse é o grande problema. O problema é que, infelizmente, o Brasil tá repleto de mau caráter. E eu queria agradecer muito e pedir vocês que, por favor, quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Sil Lopes, Garapa, os poderosos das cidades só entregavam 4 quilos de açúcar para os pobres. Então, aí o problema, pessoal. Então, será que... Então aí eu volto para conversar com você, Pedro Luiz Neto. Será que você acha que você pode colocar o problema só em cima do PT? E aí eu te falo uma coisa, Pedro Luiz Neto. Você comentou num comentário logo anterior, falando que o PT deu migalhas para as pessoas. Não é bem assim, cara. Olha, a gente tinha uma política antes de alteração do salário mínimo. Eu vou explicar para vocês como funciona a alteração do salário mínimo antes e depois do golpe. A gente tinha uma política de alteração do preço, do valor do salário mínimo, Pedro Luiz Neto, que era uma política voltada a dar dignidade para as pessoas. Salário é quem trabalha, importante que você se lembre disso. Salário é para quem trabalha, não é migalha, é para quem trabalha. Qual que foi a política de alteração do salário mínimo adotada durante o governo progressista? Que é uma política completamente diferente dos governos anteriores. Os governos anteriores alteravam o salário mínimo para tentar acompanhar a inflação. A justificativa econômica disso é de que se você altera o salário mínimo para cima, você força a bolha inflacionária. A bolha inflacionária só força, obviamente, se você estiver mantendo o mesmo nível de produção. Porque se você aumenta o nível de produção e distribui mais dinheiro para as pessoas vão consumir essa produção e você consegue equilibrar. E é essa lógica que foi adotada durante o governo do ex-presidente Lula. Então, Pedro Luiz Neto, o governo do ex-presidente Lula, eu acho que ele multiplicou, se não me engano, ele multiplicou o salário mínimo por 4. Isso é importante, tá? Esse dado é importante. Porque quando você fala que ele distribuiu migalhas, eu falo, peraí, ele aumentou em 4 vezes o salário real das pessoas. Você acha que isso é migalha? Isso não é migalha, isso é dignidade. Como que ele fez isso? Sem partir para uma loucura. Ele simplesmente criou uma indexação do salário mínimo, não apenas a inflação, mas também ao PIB. À medida que o PIB brasileiro foi subindo, o salário mínimo também foi subindo. Então nós tivemos um crescimento econômico que obrigatoriamente atendeu todos os trabalhadores. Não foi um crescimento econômico que ficou exclusivamente nas mãos das grandes empresas. Ele foi distribuído para os trabalhadores. Aí eu dou outra dica. Se você é eleitor do Bolsonaro, procure a técnica de aumento do salário do governo progressista, que vocês vão ver que não é uma técnica louca de aumentar o salário indiscriminadamente. O salário estava aumentando pela inflação e pelo crescimento econômico. É uma coisa muito lógica. Olha, se o Brasil está crescendo, não é mais digno crescer também o salário das pessoas? Isso foi congelado assim que o Temer entrou no poder. Foi a primeira vez, Pedro Luiz Neto, que o salário cresceu abaixo da inflação. Obviamente, depois do golpe, a gente não teve crescimento do PIB também. Então, quando você fala que o governo do PT distribuiu migalhas, eu te chamo a atenção para um determinado ponto que eu considero muito importante. Você pode ser crítico à corrupção do PT, é absolutamente normal. Sabe por quê? Porque a corrupção não é justificada por nada. Então, realmente, precisamos admitir que em todos os partidos brasileiros a gente teve corrupção e a gente tem corrupção. E a corrupção do PT, ela não deve ser... A gente não deve passar a mão na cabeça da corrupção do PT. Não, não é isso. Achou corrupto, tem provas, cadeia ou seja lá o que for. Mas uma coisa a gente precisa admitir, Pedro Luiz Neto, a política do PT não foi uma política de distribuição de migalhas, ela foi uma política de dignidade. Sabe por quê? Porque migalha é muito relativo. Vamos voltar na primeira coisa que eu falei com você mais cedo, a propensão marginal ao consumo. E vamos pensar também no valor marginal do dinheiro, que é um outro ponto importantíssimo. Pensa o seguinte, Pedro Luiz Neto, se você ganha 100 mil reais por mês, 100 reais para você é uma migalha. Se você ganha 100 mil reais por mês, 100 reais para você é o dinheiro que, obviamente, você vai receber, você vai passar diretamente para o seu filho, ou então para um amigo, até para tirar uma onda de que não precisa, né? Se você ganha 100 mil reais por mês. Agora, Pedro Luiz Neto, se você ganha 100 reais por mês, que você está desempregado e você faz bico,
R$100 é dobrar seu salário. Então, quando você fala distribuindo migalhas, você está desconsiderando um ponto importantíssimo, a propensão, o valor marginal do dinheiro, que é o valor do dinheiro para a pessoa que recebe. E uma dica básica que eu te dou, você vai à rua, encontra uma pessoa que está morando na rua, entrega R$2. Você vai ver o sorriso no rosto dessa pessoa. Entrega R$2 para uma pessoa que está morando na rua. Você vai ver o sorriso, você vai ver a alegria, você vai ver a felicidade daquela pessoa. E aí eu te dou uma dica que, se você tiver coragem e condições de fazer, vai numa instituição pública como, por exemplo, um fórum, um poder judiciário, dá um pulinho no poder judiciário, chega lá no engravatado que está lá dentro com uma nota de R$50, entrega, fala: olha, eu queria agradecer muito o trabalho maravilhoso que você fez para o meu primo. Ele não vai nem lembrar do seu primo, mas ele não vai fazer questão nenhuma do dinheiro. Por causa disso. Migalha é muito relativo, cara. Para quem está passando fome, o Bolsa Família é o que aquela pessoa precisa para parar de passar fome. Para quem mora num apartamento de luxo, numa capital, o Bolsa Família é migalha e é um obstáculo. Porque antes as pessoas que moravam no apartamento de luxo usavam a fome daquela pessoa que agora recebia um Bolsa Família para explorar aquela pessoa. Então é isso que você tem que perceber, você entendeu, Pedro Luiz? Você tem que perceber que o espaço de fala do emissor de uma mensagem, ele é muito mais importante que a mensagem. Um rico falando que um Bolsa Família é uma migalha é uma coisa absolutamente normal. O rico perdeu o escravo. Agora, para um pobre, votar num governo por causa do Bolsa Família é questão de passar fome ou não. Então, pontos importantes para todos os que acreditam que podem criticar as políticas do PT falando que são distribuições de migalhas, procurem isso. Façam essa experiência básica. Entreguem R$2 para uma pessoa que está passando fome e entenda o valor daquilo que para você pode parecer uma migalha quando uma pessoa está passando fome. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a pertinência dessa pessoa que está passando fome em votar num Bolsonaro que está fazendo negócios em Itaipu e está fazendo negócios para banqueiros, e deixar de votar num governo do PT que distribuía essas migalhas que para eles é questão de passar fome ou não. Então pensa nesse ponto e não me venha com aquela história de que não, mas o governo tem que gerar empregos. O governo não gera empregos, o governo gera condições para que existam empregos. E em 2014, Dilma fechou o seu mandato com o menor desemprego da história do Brasil. Então procure os dados antes de fazer críticas para você não ser simplesmente um repetidor daquilo que é criado pelo partido oposto. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Diana Mota, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a todos vocês de coração. Muito obrigado, Diana, muito obrigado mesmo, porque chega essa época do mês, o bicho começa a pegar e aí a gente passa muito aperto. Eu queria lembrar vocês da importância de se inscreverem aí no canal para a gente conseguir, compartilhar conhecimento. O mais importante nesse momento eu tenho percebido, e eu percebo isso muito triste, tenho percebido que muitos canais de esquerda partiram para a estratégia da lacração, e aí eu falo com vocês, mesmo na esquerda a gente vive uma situação triste, na qual a gente precisa concordar que algumas pessoas estão aí fazendo um trabalho que parece ser um trabalho de esquerda, mas elas estão fazendo um trabalho de lacração para aparecer, para conseguirem ter curtidas. Então, mesmo num trabalho de esquerda, é possível o trabalho ser depreciado e ir para um interesse extremamente escuro. E eu peço para vocês, vamos incentivar as pessoas a saírem dessa lógica de lacração, de fulano foi bombardeado, humilhou, e voltarem para o esclarecimento. Tem muitas pessoas com altíssima qualidade e capacidade de esclarecimento que estão deixando se levar pelo egoísmo da lacração, e a lacração dá visualizações, a lacração ela dá muitos reais, muitos dólares, Então vamos abandonar, pelo menos nesse momento de luta, momento importantíssimo, vamos abandonar a lacração, pessoal. Vamos investir agora nesse momento na instrução do nosso povo, e eu sei que vocês têm condição de fazer isso. Lacrar menos, instruir mais. Depois que o Brasil voltar a ser nós, a gente cada um monta um canal para lacrar de um jeito diferente, mas por enquanto vamos trabalhar a orientação dos que precisam ser orientados. Em falar em orientação, aquele vídeo que de hoje até o último dia da minha vida como youtuber e como comunicador,
comunicador fará parte das minhas campanhas. Enquanto a Claro Net não começar a respeitar os princípios técnicos e não começar a fazer as instalações conforme elas devem ser feitas, eu estaria aqui orientando você que perdeu seu aparelho televisor por causa da net a processar essa empresa, para orientar essa empresa a fazer um serviço correto. Então eu peço para você que conhece alguém que perdeu um aparelho televisor depois de uma chuva com relâmpagos por causa da net, a orientar essa pessoa a procurar a justiça para processar a net. É preciso que fique mais caro para a net indenizar do que trabalhar corretamente. Para a net hoje é muito fácil ir contra as normas de proteção e simplesmente indenizar quem entra na justiça. É mais importante nesse momento proteger as pessoas. Então, aquele videozinho depois da reprise. Obrigado e até amanhã. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de... Pessoal, muito obrigado então. Vou parar a gravação